Num domingo tranquilo em Viana do Castelo, uma manhã que começava como tantas outras, com o aroma de café fresco a invadir a cozinha e o som suave do tilintar da louça a ser arrumada, Ana estava a meio do pequeno almoço quando ouviu passos na entrada do corredor. O seu enteado, Tiago, surgiu na porta da cozinha, espreguiçando-se e bocejando como quem acabará de sair da cama. Trocaram cumprimentos de bom dia, algo habitual e sem nada de especial. Até que o olhar de Tiago a fixou por tempo demais. Tiago era um jovem charmoso e sorridente, daqueles que facilmente conquistavam as pessoas à sua volta, mas que às vezes carregavam um ar de confiança excessiva. Ana estava casada com o pai dele, Miguel, há 5 anos. Durante esse tempo, Tiago tinha sido respeitador e educado, mas de vez em quando surgiam comentários que a deixavam desconfortável. Brincadeiras sobre como ela parecia demasiado jovem para ser madrasta, ou elogios à sua roupa que soavam estranhamente ambíguos. Ana sempre descartara essas insinuações como meros caprichos da personalidade dele. Mas naquela manhã, algo na voz e no tom de Tiago era diferente. Enquanto Ana separava os ovos para o pequeno almoço, Tiago encostou-se ao balcão e disse, num tom calmo mas carregado de significado: "Sabes, não pareces nada alguém que já esteja casada há 5 anos." A frase não tinha qualquer traço de brincadeira. Era baixa, pensativa, quase sugestiva. Ana sentiu o estômago apertar, mas forçou um sorriso e riu, desviando o assunto para algo mais seguro. Ele não insistiu, mas o olhar que manteve sobre ela continuava a fazê-la sentir-se desconfortável. O dia decorreu com Ana a tentar ignorar aquela sensação a crescer dentro dela. Tiago parecia encontrar motivos para estar perto dela, perguntando sobre os seus planos para a semana, oferecendo ajuda para dobrar a roupa enquanto ela preparava o jantar, agindo como um amigo demasiado presente. Cada gesto tinha uma subcorrente que Ana não conseguia ignorar. O modo como se aproximava um pouco demais, o contato da mão que demorava mais do que o necessário. À noite, com Miguel ainda no trabalho, ficaram os dois na sala a ver televisão. Tiago sentou-se mais perto no sofá, o suficiente para que Ana sentisse a sua presença, mas não o suficiente para que fosse óbvio. Fez um comentário sobre como algumas mulheres, depois de casadas, nem sequer tentam manter-se despertas para agradar aos maridos. "Mas tu és diferente", disse, com um sorriso que era ao mesmo tempo um elogio e um desafio. O coração de Ana acelerou, e ela tentou convencer-se que estava a imaginar coisas, a interpretar mal as intenções dele. Quando Tiago se levantou para ir para o quarto, parou na porta e olhou para trás, dizendo só: "Tu és mesmo diferente." Sem sorriso, sem piada, apenas um olhar que durou um pouco mais do que devia antes de desaparecer no corredor. Ana ficou imóvel no sofá, o coração a bater descompassado, sem saber se o que sentia era desconforto, confusão ou algo que preferia não nomear. No dia seguinte, Tiago estava estranhamente prestável. Propôs-se a arrumar a máquina da louça sem que ninguém pedisse. Quando Ana agradeceu, ele sorriu e manteve o olhar nela por um segundo a mais do que o habitual. Nos dias seguintes, continuou a encontrar desculpas para estar onde ela estava. Se ela estava na cozinha, aparecia para beber um copo de água que nem precisava. Se ela dobrava a roupa, sentava-se no sofá a conversar como se nada acontecesse. As conversas eram banais, sobre o trabalho, amigos, coisas do dia a dia, mas havia sempre uma tensão subjacente, um fio invisível que Ana sentia na forma como ele se aproximava ou tocava nela. No início, Ana pensou que estava a ser excessivamente sensível, mas as palavras dele começaram a tornar-se mais ousadas. Numa tarde, enquanto falavam de jantares em família, Tiago sorriu maliciosamente e disse: "Se o pai te desse metade da atenção que eu te dou, eras a esposa mais feliz do mundo." Ana ficou parada, incerta se ria ou o repreendia. Ele parecia quase divertir-se com o seu silêncio. A verdade era que uma parte dela gostava daquela atenção. Miguel andava distante ultimamente, ocupado no trabalho, chegava tarde a casa e os fins de semana eram passados a tentar recuperar o tempo perdido com trabalho extra. A presença de Tiago, embora inquietante, era diferente. Numa noite, enquanto arrumava a cozinha, o telemóvel de Ana vibrou. Era uma mensagem dele: "Temos de falar. Só nós dois." Ana ficou tensa, sem saber se respondia. Quando finalmente o fez, perguntou o que queria dizer. A resposta foi rápida e enigmática: "Sabes do que falo." O coração dela acelerou. A linha entre o inocente e o impróprio estava a esbater-se perigosamente. Quando finalmente conversaram, já era tarde. Miguel ainda não tinha chegado e a casa parecia estar à espera de algo. Tiago não perdeu tempo com conversas triviais.
Olhou-a com intensidade e confessou que há meses guardava um sentimento que ia para além da mera atração passageira. Dizia que ela era a única que o entendia, a única que via quem ele realmente era. Ana sentiu o coração a bater forte, misturando incredulidade com algo que não queria admitir, curiosidade. Talvez. Tiago falou sobre como o pai não a valorizava, sobre como ela merecia mais, como ele poderia dar-lhe a atenção que Miguel não dava. O ar entre eles tornou-se denso, cada segundo parecia prolongar-se mais do que devia. Ana queria dizer-lhe para parar, para esquecer aquilo, mas as palavras não saíam. Um pedaço dela recusava-se a pôr fim àquela tensão. Ele aproximou-se devagar, dando-lhe tempo para reagir. O cheiro dele invadiu o espaço entre eles, quente e familiar. Ainda não a tocou, mas a distância era quase nula. A voz suavizou-se, dizia que pensava naquele momento há muito tempo. Ana sentiu cada nervo tenso, sabia o quão errado era, mas a tentação era quase palpável. Imagens do marido, dos anos juntos, colidiam com a intensidade crua nos olhos de Tiago. Por um breve instante, Ana imaginou o que seria ceder àquela vontade. Mas a ideia trouxe uma onda de pânico. Nesse instante, o som de um carro a entrar na garagem cortou o momento. O estômago de Ana apertou-se. A realidade bateu forte, e Tiago recuou, uma expressão indecifrável no rosto. Enquanto ela se afastava sem dizer uma palavra. A porta da frente abriu-se e Miguel entrou. Ana esforçou-se por parecer calma, brincando com conversas banais, enquanto o coração ainda lhe batia acelerado. Tiago comportava-se como se nada tivesse acontecido, lançando conversas descontraídas para disfarçar o que quase tinha acontecido. Ana respondeu com cuidado, escondendo toda a confusão que sentia. Sozinha no quarto, a noite foi um pesadelo repetido. O quase deslize, o som da porta, a tensão no ar. A culpa pesava, sabendo que estivera à beira de uma escolha irreversível. Não era só uma questão de Tiago, mas do casamento, da integridade, da confiança construída com o marido. Ao amanhecer, decidiu por fim aquilo. Pediu a Tiago para falarem a sós. Ele estava expectante, quase desafiador. Ana foi firme, aquilo nunca podia voltar a acontecer. Deixou claro que os limites tinham sido ultrapassados e que avançar significaria destruir tudo. Tiago franziu o sobrolho, parecia pronto para discutir, mas acabou por ceder, murmurando um pedido de desculpas pouco convincente. Ana não insistiu, queria apenas fechar aquele capítulo. Mais tarde, falou com Miguel, sem revelar detalhes, mas pedindo que se esforçassem para reacender a ligação que tinham perdido. Para surpresa dela, ele ouviu atentamente e passaram uma noite só a dois, esquecendo o mundo lá fora. Tiago manteve distância, embora Ana ainda sentisse, por vezes, um olhar que lhe lembrava que a tensão não desaparecera, apenas estava enterrada. Mas ela estava determinada a mantê-la lá. Mal sabia Ana que aquela linha que quase cruzou era só o começo de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que conhecia. E que, nas sombras do seu próprio lar, um segredo ainda maior aguardava para ser revelado. A semana que se seguiu trouxe uma estranha normalidade à casa de Ana. Miguel continuava a mergulhar no trabalho, as suas ausências tornavam-se cada vez mais prolongadas, deixando Ana e Tiago numa rotina desconfortavelmente silenciosa, pontuada por olhares furtivos e silêncios carregados de significado. Ana esforçava-se para manter a compostura, vestindo-se de forma impecável, como sempre fazia. Aquela blusa de seda branca que caía suavemente sobre a cintura, combinada com uma saia lápis azul escuro que realçava as suas curvas de forma subtil, e uns sapatos de salto médio que fazia questão de usar mesmo em casa. Um relógio de ouro antigo, herança da sua avó, adornava-lhe o pulso delicado, e um colar simples com um pequeno pendente em forma de lágrima repousava no seu pescoço, balançando ligeiramente a cada movimento. A elegância discreta que carregava parecia uma armadura contra o turbilhão emocional que sentia. Tiago, por sua vez, não deixava de surpreendê-la. Vestia jeans justos que realçavam as pernas longas e uma camisa de algodão azul clara, sempre com as mangas ligeiramente arregaçadas, revelando antebraços tonificados. O cabelo castanho, sempre bagunçado de propósito, e os olhos verdes que não conseguia esconder, pareciam ainda mais intensos sob a luz suave da sala. Havia algo nele que a atraía e ao mesmo tempo a fazia recuar, como se estivesse constantemente a caminhar numa corda bamba entre o perigoso e o tentador. Numa tarde de quinta-feira, Ana decidiu ir até o centro da cidade para comprar umas flores. O mercado do Bolhão fervilhava de vida, com vendedores a gritar os seus produtos e o cheiro a peixe fresco e frutas maduras a misturar-se no ar. Ela escolheu um ramo de lírios brancos, os favoritos de Miguel,
para tentar trazer um pouco de frescura ao apartamento. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas, sentiu um arrepio a subir pela espinha, um pressentimento que não conseguiu afastar. Ao regressar, encontrou Tiago na cozinha, vestido com uma t-shirt branca justa e calças de ganga rasgadas, a preparar café numa das suas máquinas italianas que Miguel adorava. Ele olhou para ela com um sorriso quase desafiante, segurando a chávena com uma mão enquanto a outra repousava no balcão, os dedos tocando a superfície fria como se quisesse marcar território. Trouxeste flores para o papá? Perguntou ele, com um tom meio irônico, meio brincalhão. Ana sorriu, tentando ignorar o frio que aquele olhar lhe provocava. Sim, ele vai gostar. Tiago aproximou-se um pouco, tão perto que Ana podia sentir o calor do corpo dele, o aroma inconfundível de colônia misturado com o cheiro a café fresco. Sabes, começou ele, às vezes penso que o teu casamento é mais uma rotina do que um amor verdadeiro. Não é? O sorriso desapareceu, deixando um olhar sério que fez o coração de Ana disparar. Ela engoliu em seco, tentando encontrar uma resposta que não soasse nem demasiado defensiva nem demasiado cúmplice. O amor não é sempre perfeito, Tiago. Às vezes é feito de silêncio e esforço. Ele deu um passo atrás, cruzando os braços, mas o brilho nos olhos não diminuiu. Talvez. Mas eu sei que tu mereces mais do que isso. Ana sentiu uma mistura de raiva e confusão. Isso não é da tua conta. Tiago riu, um som baixo e rouco, que fez uma corrente elétrica percorrer a espinha de Ana. Já não é? Então por que estás a deixar que eu esteja tão perto? Antes que pudesse responder, o telemóvel de Ana vibrou na mesa. Uma mensagem de Miguel. Chego mais cedo hoje. Queres jantar fora? Conheci um sítio novo em Matozinhos. Ana sorriu, sentindo uma súbita onda de esperança. Claro, vou preparar-me. Tiago olhou para o telemóvel, depois para Ana, e o seu sorriso voltou, desta vez mais suave, quase genuíno. Boa ideia. Aproveita o momento, Ana. Não sabemos o que o amanhã traz. Ela não respondeu, mas guardou as palavras dele como um aviso silencioso. Mais tarde, enquanto se preparava para sair, Ana escolheu um vestido vermelho vinho que lhe chegava até os joelhos, justo na cintura e com um decote discreto que revelava apenas o suficiente para despertar a curiosidade sem ultrapassar limites. Os sapatos de salto alto preto faziam-lhe as pernas parecerem intermináveis, e um par de brincos de pérolas completavam o look, conferindo-lhe uma aura de elegância sedutora. O cabelo estava solto, em ondas suaves que caíam pelos ombros, e a maquilhagem era leve, realçando os seus olhos castanhos com um toque de brilho dourado. No restaurante à beira-mar em Matozinhos, Miguel estava à espera, sorrindo de forma cansada mas genuína. A luz do pôr do sol refletia-se nas águas, criando um cenário perfeito para o que Ana esperava ser um recomeço. Contudo, enquanto se sentavam, o telemóvel de Miguel vibrou. Ele leu a mensagem e o seu sorriso desvaneceu-se por um instante. É do trabalho, explicou, pousando o aparelho. Tenho de sair daqui em breve. Uma emergência. Ana assentiu, sentindo novamente aquela sensação de vazio. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o olhar de Miguel cruzou-se com o de Ana, e ela viu algo estranho, um brilho de preocupação misturado com algo que não soube identificar. Na noite seguinte, já em casa, Ana sentou-se no sofá da sala, enrolada numa manta macia, com uma chávena de chá na mão. O silêncio era quase desconfortável, quebrado apenas pelo som distante da rua. Tiago entrou, desta vez com uma camisa preta e calças casuais, o ar mais sério do que de costume. Podemos falar? Perguntou ele, parando perto da porta. Ana suspirou, sabendo que a conversa que evitava há dias estava finalmente a acontecer. Ele sentou-se ao lado dela, tão perto que a sua perna tocava a dela. O calor que sentiu foi imediato, mas também aterrador. Não posso continuar assim, Ana, começou ele, com uma voz baixa, quase um sussurro. Esta tensão, este jogo que estamos a jogar, não é saudável para nenhum de nós. Mas também não posso fingir que não sinto o que sinto. Ana olhou para ele, a cabeça cheia de perguntas e medos. Então o que queres, Tiago? Que eu desista do meu casamento? Que destrua a minha vida? Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Quero que escolhas. Entre o que é seguro e o que é verdadeiro para ti. Entre um amor morno e uma paixão que te faz sentir viva. As palavras ficaram no ar, pesadas como uma sentença. Ana sentiu o mundo a girar à sua volta, e a certeza de que, independentemente da escolha, nada mais seria como antes. E enquanto a noite avançava, um som súbito do telemóvel de Miguel preencheu a sala. Uma mensagem que fez o rosto de Tiago empalidecer e os olhos de Ana encherem-se de medo. Sabes onde está o Miguel? Perguntou Tiago,
A voz tremendo. Porque ele está desaparecido. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar tudo. Ana sentiu um frio na espinha, o presságio de que os segredos que julgava enterrados estavam prestes a vir à superfície, mudando para sempre o destino de todos eles. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente pelas cortinas da casa em Vila do Conde, quando Ana despertou com uma sensação estranha, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma tensão invisível. O silêncio da manhã parecia mais profundo, quase opressivo, e o pensamento que não alargava era o desaparecimento de Miguel. A notícia atravessava-lhe a mente como uma sombra crescente, roubando-lhe o fôlego. Tiago tinha saído naquela madrugada, prometendo procurar Miguel ou, pelo menos, tentar descobrir alguma pista sobre o seu paradeiro. Ana ficou em casa, inquieta, vestida com uma camisola de malha cinzenta que lhe caía largamente pelos ombros, combinada com umas calças de tecido leve, confortáveis, mas que não conseguiam esconder o nervosismo que a dominava. O cabelo, normalmente arranjado com cuidado, estava solto e ligeiramente desarrumado, refletindo a sua inquietação. Nos pés, usava umas sapatilhas simples, que a ajudavam a andar apressadamente pela casa, sem destino certo. As horas passavam lentamente, e a sua mente percorria cada momento, cada detalhe, tentando encontrar uma explicação para o desaparecimento do marido. Recordava a mensagem que Tiago receberá naquela noite, uma mensagem misteriosa, curta e enigmática, que provocara um arrepio na espinha de ambos. Enquanto esperava, o telemóvel vibrou novamente. Ana apanhou-o com mãos trêmulas e viu que tinha uma nova mensagem, desta vez de um número desconhecido. O texto era curto, mas carregado de ameaça. Nem tudo o que vês é verdade. Cuidado com quem confias. Ana sentiu um calafrio correr-lhe pela espinha. Quem estaria a enviar aquelas palavras? E, mais importante, o que queriam dizer? Tentou ligar para Miguel, mas o telefone dele continuava desligado. O silêncio do aparelho tornava a ausência dele ainda mais real e assustadora. Decidiu então chamar Tiago para lhe contar, mas ele não atendia às chamadas. A ansiedade aumentava, e a casa, que antes parecia um refúgio, transformou-se numa prisão de dúvidas e medos. Ana sentou-se na sala, enrolada numa manta, tentando controlar a respiração enquanto o seu olhar vagueava pelo apartamento, fixando-se no relógio de parede, como se o tempo lhe pudesse fornecer respostas. No impulso, levantou-se e dirigiu-se ao escritório de Miguel, um espaço que ele usava para trabalhar em casa. As paredes estavam cobertas de fotografias da família, recortes de jornais e mapas de viagens que tinham feito juntos. No centro, a secretária estava desarrumada, cheia de papéis e pastas abertas. Ana começou a vasculhar, procurando algo que pudesse explicar o desaparecimento. Foi então que encontrou um envelope, escondido sob uma pilha de documentos. Estava selado, com a caligrafia de Miguel no exterior. Tremendo, abriu-o e leu a carta que estava lá dentro. As palavras eram uma confissão inesperada. Miguel admitia ter descoberto um segredo obscuro do seu passado, algo que o estava a ameaçar e que o poderia pôr em perigo a si e a família. Pedia a Ana para confiar em Tiago e manter a calma, prometendo que voltaria assim que pudesse. Ana sentiu o coração apertar. Não só o desaparecimento do marido era uma ameaça real, como agora compreendia que ela e Tiago estavam envolvidos numa teia muito maior do que imaginavam. A sua relação complicada, as tensões e os segredos entre eles, pareciam agora pequenos diante do que estava em jogo. Nesse momento, ouviu um barulho na porta da frente. Levantou-se rapidamente, o rosto pálido e os olhos arregalados. Abriu a porta devagar, e Tiago entrou, com o olhar cansado, mas determinado. Nas mãos segurava um envelope semelhante ao que Ana tinha acabado de ler. Encontrei isto na secretária dele, disse, entregando-lhe o papel. Não estamos sós nisto, Ana. Alguém quer controlar tudo, e Miguel tentou proteger-nos. Ana sentiu-se dividida entre o medo e a necessidade de agir. Olhou para Tiago, e viu nos seus olhos uma mistura de preocupação e algo que parecia esperança. Temos de descobrir a verdade, disse ela, com uma voz firme que surpreendeu até a si própria. Mas, antes de mais, temos de garantir que ninguém mais se magoa. Enquanto trocavam olhares, uma sombra passou pela janela, e um som abafado veio do corredor. Ana agarrou-se ao braço de Tiago, o coração a bater com força descontrolada. Alguém está aqui, murmurou. A tensão subiu a níveis insuportáveis. A porta do corredor rangeu lentamente, e uma figura desconhecida apareceu, envolta num casaco escuro, com um olhar frio que parecia ler cada um dos seus pensamentos. Vocês dois sabem demais, disse a voz, baixa e ameaçadora.
E isso pode custar-vos caro. Ana e Tiago trocaram um olhar rápido, conscientes de que, dali em diante, a sua vida nunca mais seria a mesma. O mistério que os envolvia estava apenas a começar, e as peças de um jogo perigoso estavam a ser colocadas no tabuleiro. Mas quem seria o verdadeiro inimigo? E que segredos obscuros ainda estavam por revelar? O sol começava a nascer, mas para Ana e Tiago, a noite acabava de se tornar uma batalha pela verdade e pela sobrevivência. O silêncio que se seguiu à ameaça da figura misteriosa foi tão denso que parecia esmagar o ar à sua volta. Ana sentiu o pulso acelerar, as mãos a suarem, enquanto tentava decifrar as intenções daquele intruso. Tiago, sempre tão seguro, parecia agora vulnerável, mas manteve-se firme, como um guarda-costas pronto para proteger aquilo que lhe era mais caro. A figura avançou um passo, revelando parcialmente o rosto sob o capuz escuro. Era um homem de meia idade, com olhos cinzentos e uma expressão dura, marcada por anos de luta e segredos. Tinha uma cicatriz fina que lhe cruzava amassando o rosto direita, conferindo-lhe um ar ameaçador. Chamo-me Duarte, disse ele, com uma voz grave e controlada. E vocês estão a mexer em algo que não percebem. Miguel tentou avisar-vos, mas agora é tarde demais. Ana respirou fundo, tentando manter a calma. O que quer de nós? O que está a acontecer? Duarte sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Quero que parem de investigar. Que esqueçam o que encontraram. Ou as consequências serão irreversíveis. Tiago deu um passo à frente, a voz firme mas carregada de emoção. Não vamos desistir. Miguel é nosso amigo e merece que saibamos a verdade. Duarte sacudiu a cabeça, como se estivesse a lidar com crianças teimosas. A verdade é uma moeda perigosa. E vocês estão prestes a pagar um preço muito alto. Nesse instante, um som estridente cortou o ar. O telemóvel de Ana vibrou com uma mensagem nova. Ela olhou para o ecrã, o coração a bater mais rápido. Se quiserem salvar o Miguel, encontrem a chave no antigo moinho junto ao rio. Sojinhos. Duarte olhou para a mensagem. O seu rosto endureceu. Vocês têm uma escolha. Seguem as instruções ou enfrentam o que vier. Antes que Ana ou Tiago pudessem responder, a figura virou-se e desapareceu tão rapidamente como tinha aparecido, deixando para trás uma sensação de ameaça palpável. Ana e Tiago olharam-se, sabendo que a decisão que tomassem agora poderia mudar tudo. A chave, o moinho, a promessa de encontrar Miguel. Era tudo demasiado surreal, mas não podiam ignorar. Vamos, disse Tiago, estendendo a mão para Ana. Este é o nosso próximo passo. Com o sol a subir lentamente no horizonte, os dois saíram de casa, prontos para enfrentar o desconhecido. O antigo moinho, escondido nas margens do rio Neiva, era um local abandonado que Miguel mencionara em conversas passadas, mas que Ana nunca dera muita atenção. Agora, porém, parecia ser a única esperança de desvendar o mistério que os envolvia. Enquanto caminhavam pela trilha ladeada de árvores, o ar fresco da manhã misturava-se com a antecipação e o medo. Ana sentia o vestido leve balançar com a brisa, e os seus sapatos de salto baixo afundarem-se suavemente na terra úmida. Tiago caminhava ao seu lado, com a camisa arregaçada, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Ao chegarem ao moinho, a estrutura antiga e encardida destacava-se contra o céu azul, as janelas partidas e as portas rangentes a contar histórias de tempos esquecidos. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, misto de excitação e apreensão. Entraram no edifício com cuidado. O chão de madeira rangeu sob os seus pés. No centro da sala principal, encontraram uma pequena caixa metálica, enferrujada mas intacta. Ana aproximou-se, sentindo o coração a bater descompassado. A caixa estava fechada, mas ao lado havia uma chave antiga, exatamente como a mensagem indicara. Tiago pegou na chave, e, com um gesto lento, abriu a caixa. Dentro, encontraram uma série de fotografias, documentos e um gravador antigo. Ana pegou no gravador e pressionou o botão play. A voz de Miguel encheu a sala, clara mas cansada. Se estás a ouvir isto, significa que estou em perigo. Descobri segredos que alguns querem manter enterrados. A verdade sobre a minha família, sobre o passado deste lugar, e sobre pessoas que pensavam estar acima da lei. Se quiseres ajudar, confia em Tiago e protege a Ana. Não deixes que o medo te paralise. O gravador desligou-se, deixando um silêncio pesado no ar. Ana olhou para Tiago, as lágrimas a ameaçar cair. Temos de continuar. Por Miguel, por nós. Tiago assentiu, apertando-lhe a mão com força. Mas, enquanto saíam do moinho, um ruído súbito fez-os virar-se rapidamente. Nas sombras, uma figura observava-os, um sorriso cruel a desenhar-se no rosto. Vocês não sabem no que se meteram, murmurou a voz nas sombras,
enquanto desaparecia na floresta. Ana e Tiago trocaram um olhar carregado de medo e determinação, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas a começar. A chuva começou a cair suavemente quando Ana e Tiago deixaram o antigo moinho para trás, as gotas geladas a misturarem-se com o suor do medo e da adrenalina. A noite caía rapidamente sobre Vila do Conde, tingindo o céu de tons cinzentos e púrpura, enquanto eles caminhavam apressados pelo trilho lamacento, os sapatos a escorregarem no chão encharcado. Ana segurava firme a caixa metálica, agora fechada, enquanto Tiago iluminava o caminho com a lanterna do telemóvel, os seus olhos atentos a cada sombra que se movia entre as árvores. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som rítmico da chuva a bater nas folhas e o farfalhar distante dos galhos. Ana sentia o vestido molhado a aderir à pele, a brisa fria a fazer-lhe arrepiar os braços descobertos, e apesar do desconforto, havia uma determinação crescente ali, uma vontade de descobrir a verdade, custasse o que custasse. Temos de avisar alguém, sugeriu Ana, a voz trêmula. Mas em quem podemos confiar? Tiago hesitou por um momento, olhando para ela com um brilho intenso nos olhos. Só nós sabemos o que está em jogo. Se partilharmos isto com a polícia, corremos o risco de que tudo se perca, ou pior, que alguém nos impeça de continuar. Ana concordou, apesar do medo que lhe apertava o peito. Sabia que a linha entre segurança e perigo era fina e que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Quando chegaram à casa, o ambiente parecia ainda mais sombrio. A luz fraca do corredor iluminava sombras que pareciam dançar nas paredes, e Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Entraram em silêncio, trancando cuidadosamente a porta atrás de si. Tiago colocou a caixa sobre a mesa da sala, abrindo-a pela segunda vez, desta vez para examinar mais atentamente os documentos e fotografias. Entre as imagens desbotadas, Ana reconheceu algumas figuras, homens e mulheres que pareciam estar ligados a Miguel, mas também rostos desconhecidos, com expressões duras e olhares furtivos. Estas pessoas parecem fazer parte de algo maior, murmurou Tiago, passando os dedos sobre uma fotografia antiga. Uma rede de segredos e mentiras. Ana sentou-se no sofá, puxando a manta para cima dos ombros molhados. O seu olhar fixou-se num colar que Miguel usava numa das fotografias, um amuleto com um símbolo estranho, quase místico. Será que isso tem alguma importância? Perguntou ela, a voz baixa. Tiago pegou no colar, agora solto numa das caixas, e segurou-o entre os dedos. Só há uma maneira de descobrir. Antes que pudessem agir, o som do telemóvel de Ana a vibrar quebrou a tensão. Ela pegou no aparelho com mãos trêmulas e leu a mensagem: não confies em ninguém. Nem em Tiago. O coração de Ana quase parou. Olhou para Tiago, que a observava com uma mistura de surpresa e preocupação. Um silêncio pesado caiu entre eles, carregado de suspeitas e dúvidas. Quem estará a enviar estas mensagens? Perguntou Ana, a voz quase um sussurro. Tiago sacudiu a cabeça, a expressão fechada. Não sei, mas isto significa que estamos mais em perigo do que pensávamos. Talvez alguém esteja a manipular-nos. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Ana não conseguiu pregar olho. O seu vestido ainda estava úmido, moldando-se ao corpo com uma sensualidade involuntária que a fazia sentir-se vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Os pensamentos rodopiavam na sua cabeça, os segredos, as traições, o jogo perigoso em que estava envolvida. Mal sabia ela que, do lado de fora, uma figura observava a casa com olhos frios e calculistas, um sorriso enigmático a brincar nos lábios. E que, no meio daquela teia de mentiras, alguém muito próximo estava a esconder um segredo que poderia mudar tudo. O próximo passo era incerto, mas a certeza de que a verdade ia custar caro era inegável. Ana e Tiago estavam agora num jogo onde as regras mudavam a cada instante, e onde a confiança podia ser a sua maior fraqueza.